Saúdo a todos os irmãos, as irmãs, todos os nossos telespectadores com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente examinando as Escrituras pela graça, poder e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e rogamos a Ele que nos abençoe, nos dê a direção do Seu Santo Espírito para compreendermos a Sua vontade e assim possamos vivê-la no nosso dia a dia. Nós vamos ler hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1 em diante, que fala a respeito dos dons espirituais. Você vai vendo aí no rodapé do vídeo o nosso endereço, o nosso site e também entre em contato conosco e teremos imenso prazer em conversar, dialogar, estudar a palavra de Deus com você. Nós vamos ler então no capítulo 12, 1 aos Coríntios, do versículo 1 em diante. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Até aqui, depois vamos continuar a leitura. A palavra de Deus está nos dizendo assim, acerca dos dons espirituais, ou seja, do que o Espírito Santo nos usa para fazer. Dom é presente, é dádiva, não é? Dom espiritual. Não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês compreendam perfeitamente qual é a vontade de Deus. Nós éramos gentios, nós não éramos judeus, nós não somos judeus, nós éramos gentios, agora nós somos parte do Israel celestial. Nós temos a verdadeira circuncisão que é no coração. Então, vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, tem muita gente ainda sendo guiada a ir até o ídolo mudo. O que é ídolo? Ídolo é aquilo que a pessoa confia, que toma o lugar de Deus no coração da pessoa. Isso é ídolo. Então, esse ídolo não precisa ter um nome cristão. Esse ídolo pode ter um nome cristão. E a pessoa que confia nele não tem o Espírito Santo. Porque a pessoa tem aquele ídolo como seu Senhor. Porque diz aqui, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quem é o teu Senhor? É aquele ídolo que você deu um nome até de um apóstolo, de um servo de Deus do passado, de uma serva de Deus do passado? Esse é o teu Senhor? Essa é a tua Senhora? Mas aqui diz a palavra de Deus, a verdade, a Bíblia Sagrada, diz que o nosso único e suficiente Salvador e Senhor é Jesus. Ninguém que fala pelo Espírito, se alguém tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, você vai dizer, Jesus é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. Se você diz isso, é porque você tem o Espírito Santo. Você não precisa sair por aí falando em línguas, e muita gente diz que aprendeu a falar em línguas, porque a igreja às vezes fica cobrando do irmão, da irmã, você não tem o Espírito Santo porque você não fala em línguas. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada. Não está escrito na Bíblia Sagrada. O que está escrito na Bíblia Sagrada é isso. Aquele que diz que Jesus é o Senhor, fala pelo Espírito Santo. Se a pessoa fala pelo Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo. Então não precisa falar em línguas. Não precisa fazer alguma operação maravilhosa para que os outros venham dizer que eu tenho o Espírito Santo. Não preciso disso. Eu sei em quem tenho crido. Nós sabemos em quem temos crido. E vamos continuar. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Leu aqui, entendeu? Aí veja na tua casa aí na Bíblia, na tua Bíblia. Versículo 7, capítulo 12, versículo 7 de 1 aos Coríntios. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então não é preciso todo mundo falar língua estranha, nem todo mundo interpretar, nem todo mundo profetizar, nem todo mundo curar enfermos. A manifestação, você pode ter o Espírito Santo na tua vida e Deus manifestar de uma forma totalmente diferente de todos os teus irmãos, de todos aqueles que estão ao teu redor.
Deus pode fazer isso. A manifestação vai ser conforme a necessidade da igreja, conforme a utilidade. Se for útil, Deus vai fazer. Não adianta nada 30, 40 pessoas ficar gritando a noite inteira em língua que ninguém entende. E o apóstolo Paulo falou, eu prefiro falar 5 palavras no meu próprio entendimento, coisas que qualquer pessoa possa entender, do que 5.000 numa língua que ninguém entenda. Então, se você fala língua estranha e não tem quem interpreta, fala com você e com Deus. Só está escrito na Bíblia isso. Você quer ser obediente a Deus? Então obedeça a Jesus Cristo. Se você fala em língua estranha e não tem quem interpreta, fale entre você e Deus somente. É isso que diz as Escrituras. Não sou eu, não. É a palavra de Deus. E Deus dá a manifestação do Espírito para o que for útil. Se tem utilidade, qual é a utilidade? Para que serve a manifestação do Espírito? Veja aqui no livro de Atos, no capítulo 2, os apóstolos estavam reunidos, mais de 120 pessoas, ou em torno de 120 pessoas, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo fez com que eles, cada um falasse numa língua. E estavam lá, em Jerusalém, pessoas de outros países, e diziam, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nascemos? Eles estavam falando línguas estranhas para eles, porque eles eram galileus. E eles estavam falando, veja aqui, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. Veja a utilidade da manifestação do Espírito. Eles receberam o Espírito Santo e o Espírito manifestou na vida deles, falando na língua de todas aquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Não é uma língua que ninguém entendia, não, ou precisava de intérprete. Era uma língua que as pessoas que estavam lá entendiam perfeitamente o que eles estavam falando. E o que eles estavam falando? Estavam falando das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. E alguns ainda zombavam, dizendo que eles estavam cheios de mosto, porque não entendiam. Mas aqueles que estavam lá e que compreendiam, sabiam que eles estavam falando na língua deles, terrena, língua terrena, e estavam falando das grandezas de Deus. Então foi muito útil esse derramamento do Espírito e muito mais útil a manifestação do Espírito. Você tem o Espírito Santo na tua vida, você vai começar a falar língua estranha. E qual a utilidade disso? Para que serve isso? Para que as pessoas olhem e falem assim, esse aí está cheio de mosto? Esse aí está embriagado? Vai causar escândalo porque ninguém está entendendo. Então, busque o dom de profecia. Aí você vai chegar para a pessoa e falar, assim diz o Senhor, para a tua vida. É assim, assim, assim. Busque o dom de visão, o dom de cura de enfermidades, a palavra de sabedoria, palavra da ciência, transmitir a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. São manifestações do mesmo Espírito, como diz aqui. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, judeu, grego, servos, livres, nós formamos um só corpo, fomos batizados em um mesmo Espírito. E tem gente dizendo ainda que vai vir a manifestação do Espírito, a salvação para o judeu, porque existe o Evangelho do reino e o Evangelho para os gentios. Não existe isso, é só um Evangelho, viu? É só uma salvação, não tem duas, não. Se o judeu hoje quiser ser salvo, ele tem que aceitar a Jesus.
Essa é a grande verdade que nós temos em nossa vida, chamada Jesus Cristo. Então, nós temos que buscar os dons espirituais. Nós temos que ter sabedoria, discernimento, para termos esses dons para glorificar a Jesus, para que as pessoas possam ver as grandezas de Deus e possam aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então não pense você, meu irmão, minha irmã, que se às vezes você não fala língua estranha, você não precisa aprender a falar a língua, porque aqui cada um falava conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não tem que aprender nada. Se eu quiser falar em língua estranha, eu vou ter que pedir para Deus me dar essa língua estranha. Mas ela só vai ter proveito se alguém entender o que eu estou falando, senão não vai adiantar nada. Então você quer ser usado por Deus, você está buscando o poder de Deus, você está buscando a manifestação do Espírito Santo, você não sabe se você tem o Espírito Santo na tua vida, está dizendo aqui, Jesus é o teu Senhor, então você tem o Espírito Santo. Agora, se você está olhando para um ídolo mudo, e está colocando aquele ídolo como teu Senhor, como tua Senhora, você ainda não tem o Espírito Santo. Peça misericórdia a Deus e confie em Jesus Cristo. Como é difícil. Eu, há um certo tempo, quando jovem ainda, confiava nos ídolos mudos, como muitos, milhões, e achava ruim quando se falavam essas coisas. Como hoje eu sei que algumas pessoas podem estar ofendidas, mas não é comigo, não estou lendo a palavra de Deus. Cuidado para não se ofender contra Deus, hein? Eu não estou falando coisa de mim, não. Estou falando aqui, ó. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Alguém te ensinou a fazer isso, mas não está certo, não. O certo é ir a Jesus, é ir a Deus. E quando eu comecei a entender isso, eu não tive dúvidas. Eu confio em Ti, Senhor, autor da minha salvação, consumador da minha salvação. E assim todos nós devemos fazer, buscar em Jesus e buscar poder de Deus para que sejamos um vaso de honra na casa do Senhor. Sejamos cheios do azeite santo, cheios do Espírito. O azeite representa o Espírito de Deus. Então é você também, querido irmão, querida irmã, está buscando, tenha certeza que Jesus está na tua vida, porque Jesus é o teu Senhor, não é a igreja que manda em você, não é o pastor que manda em você, não é o ministério que vai mandar na tua vida, é Jesus Cristo que te ordena. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E eu não vou obedecer a homem nenhum, eu vou obedecer a palavra, a fé, a confiança que Deus tem colocado em mim, a fé que Deus tem colocado em mim, a compreensão que Deus tem colocado em mim. Eu preciso viver a minha fé. Eu não posso viver a fé do pastor, a fé do ministério, porque tem que ser assim ou tem que ser assado. Se eu entender, eu faço. Se eu não entender, eu não faço. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei o que eu estou fazendo? Antes eu já era guiado aos ídolos mudos, mas agora Jesus me tomou pelas mãos, tomou a você pelas mãos e está te guiando para a vida eterna. Que Deus te abençoe e que você saiba usar os dons que Deus tem te dado. E que se você não tem manifestação do Espírito na tua vida, busque com vigor, busque com amor, santificando a tua vida, o teu falar, o teu olhar, o teu ouvir, as tuas mãos, os teus pés, todo o teu corpo, porque você é o templo de Deus. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo complete a obra em nossas vidas e traga salvação para muitos. Em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.